Tem uma confusão aí, para mim, fundamental, que é da parte do governo, do Jair Bolsonaro, de incompreensão, obviamente, da atividade política, a qual não dá importância, a qual criminalizou, incompreensão também sobre o papel do presidente da Câmara, do Congresso de modo geral, especificamente das lideranças independentes no Congresso. O Rodrigo Maia não pode deixar de ser algo que ele nunca foi. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Ele não é articulador político do governo. Ele nunca foi. Por óbvio, ele dirige ali uma concertação de interesses que contempla os interesses, por exemplo, do PT, do PCdoB, do PSOL. Ele vem dando esse recado há muito tempo. E fala aqui alguém que, pelo amor de Deus, vocês sabem, não é fã do Rodrigo Maia. Mas ele está dando o recado há muito tempo. E, ao longo do tempo, de maneira bastante honesta, em conversas. Mas vai subindo o tom. Porque percebe essa confusão, percebe um governo, aliás, na própria palavra do presidente, acomodado à ideia de que não precisa, entregou o projeto da reforma da Previdência, não precisa operar politicamente, não precisa articular, não precisa se organizar, porque o presidente da Câmara, que tem interesse na aprovação da matéria, vai cuidar do troço. E o Rodrigo Maia vem, portanto, dizendo há muito tempo, não é assim. Eu apoio a PEC, diz Rodrigo Maia. Eu sou a favor da PEC, trabalharei pela PEC dentro das minhas condições. Mas, se o governo, notadamente na figura do Jair Bolsonaro, já que articulador político não há, Onix, Major Vitor Hugo, não fazendo nada. Se o presidente da República, portanto o governo, o Planalto, não botar a cara aqui dentro do Congresso para articular politicamente, porque eu, que tenho capital político muito menor, vou me colocar à frente desse processo a troco de quê? Não é assim que funciona. Eu não sou funcionário do governo. Eu não sou funcionário do Jair Bolsonaro. O Moro é. Vejam como as coisas se amarram na cabeça, claramente expresso pelo Rodrigo Maia. Essa foi uma semana muito ruim para o governo Bolsonaro. Muito ruim, e não era para ser. Depois de consagrada na crítica, praticamente consagrada, uma boa viagem aos Estados Unidos. Foi bom a Vera ter falado sobre o churrasco de sábado, que começou muito mal, o presidente levando 20 pessoas, faltou carne, ninguém ficou satisfeito, e depois houve na quarta-feira o episódio tecnicamente muito complicado, com desdobramentos políticos, da entrega do texto relativo à reforma dos militares no pacote previdenciário. Aquele texto remendado com uma origem viciada no Ministério da Defesa, desmontando um pouco o argumento da reforma contra os privilégios, já que os militares claramente foram privilegiados em todo esse processo, azedou um pouco a coisa no Congresso, deu munição para os adversários. Depois, no dia seguinte, a trombada entre o Sérgio Moro. Vejam, o Sérgio Moro, é importante falar sobre isso, o Sérgio Moro é a Lava Jato. O governo Jair Bolsonaro fez uma opção, talvez não consciente, mas não foi por falta de aviso, de levar a Lava Jato para dentro do governo. A trombada do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, que é da velha política, é uma trombada do governo e da Lava Jato no Congresso. Afeta todos os políticos, todos aqueles criminalizados como agentes da velha política. E depois os ataques de Carlos Bolsonaro a Maia, velha política. Carlos Bolsonaro atacando é o Jair Bolsonaro atacando, não tenhamos dúvida. A percepção no Congresso é essa. Atacando o Maia e a velha política. E aí, por fim, a prisão do Michel Temer, que é a velha política, pela Lava Jato, que é o Sérgio Moro, que é o governo na percepção dos políticos, que é o Marcelo Bretas. Eu estava pensando sobre, para concluir, eu estava pensando sobre o despacho, a decisão, o decreto do Marcelo Bretas, né? Que nós exaurimos aqui ontem. Ele extrapola, ele vai além, ele atenta contra a presunção de inocência, ele decreta essa prisão preventiva ilegal, porque ele se transformou em algo maior do que um juiz federal, que já é uma enormidade.
O Marcelo Bretas, aquilo que o Marcelo Bretas representa, foi eleito em outubro junto com Jair Bolsonaro e está dentro do Planalto, está no governo. É um processo revolucionário. O governo é tocado sob a lógica do processo revolucionário. Em médio e longo prazo, não é possível tocar um programa reformista. Não é. Que se passe a reforma da Previdência, é possível. Estou falando em longo prazo. Um programa reformista sob essa lógica revolucionária? Impossível.